Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito de perfeição moral. Mais um dos ensinamentos que está no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12. E antes da gente falar a respeito de perfeição moral, é importante que a gente relembre alguns conceitos da doutrina espírita. O primeiro deles é que todos nós partimos do mesmo ponto de partida. Somos espíritos criados, como espíritos simples e ignorantes. O que isso significa? Que desde lá do princípio nós começamos a agir principalmente pelo instinto, E conforme a gente vai adquirindo conhecimento, conforme a gente vai evoluindo a nossa inteligência, nós vamos também optando aqui, tendo o nosso livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? É o poder de escolhas, Quando a gente escolhe ou opta tanto pelo bem quanto pelo mal, E a gente vai, através do nosso conhecimento, exercendo esse livre-arbítrio, e quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos a respeito de todo esse conhecimento. Como Jesus já nos diz, quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Os Espíritos também nos esclarecem que nós participamos, Nós estamos em um mundo de provas e expiações, e conforme nós vamos evoluindo essas classes de espíritos, conforme nós vamos evoluindo como humanidade, nós vamos também passando por diferentes graus de evolução desses mundos. Então nós começamos também nos mundos primitivos, passamos por mundos intermediários e chegamos em mundos superiores, Por diversas escalas aí de mundos. E nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, que é um desses mundos intermediários. O que isso significa? Que nós estamos no mundo em que ainda o mal prevalece. Nós ainda temos características, nossos vícios morais, que é o orgulho, o egoísmo, ainda muito fortes. E aí o orgulho e o egoísmo também se desdobra em outros tipos de vícios morais, Como a vaidade, como a avareza, entre tantos outros. Mas o que isso significa? Que nós precisamos ir evoluindo esses nossos vícios morais. E é através das nossas virtudes que nós vamos evoluindo, nós vamos reforçando esses pontos e trabalhando os nossos vícios morais para que a gente chegue ali no mundo de regeneração. Quando a gente fala a respeito de virtudes, nós estamos falando do amor, da caridade, do olhar para com o próximo, de como é que nós podemos exercer o perdão, a indulgência e aí tantas outras virtudes que nós podemos reforçar. Quando a gente fala a respeito dessa mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, os Espíritos nos esclarecem que no mundo de regeneração o bem prevalece, não haverá mais egoísmo e nem orgulho. Então o que nós precisamos trabalhar para chegar nessa perfeição moral? Para que a gente alcance essa perfeição moral, nós precisamos trabalhar esses dois vícios morais, que é o orgulho e o egoísmo. E para que a gente faça tudo isso, o mais importante, e aí nos esclarece Santo Agostinho, é que nós precisamos primeiro conhecermos a nós mesmos. Como dizia já o grande filósofo Sócrates, conheça-te a ti mesmo. O que isso significa? Que nós precisamos de alguma forma entender quais são as nossas virtudes, quais são os nossos vícios morais e como é que nós podemos trabalhar tudo isso. E aí ele dá uma receita muito fácil que está lá na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Ele lembra que todo dia, antes da gente dormir, nós precisamos passar como se fosse um filme em relação àquele dia. Quais foram os pontos positivos do que eu fiz no meu dia de hoje? E quais foram os pontos que eu posso ainda melhorar? Como que de alguma forma possa ter prejudicado alguém e que eu possa trabalhar esse sentimento e tomar através da minha consciência, perceber, ter essa percepção dos pontos que eu preciso trabalhar diariamente. E fazendo esse exercício, no dia seguinte, eu me proponho a melhorar este ponto, a fazer de forma diferente. Se todo dia nós fizermos esse exame da consciência, nós alcançaremos essa perfeição moral. E mais, ele esclarece também que nós precisamos ouvir mais os nossos inimigos. Que estranho, Como é que os espíritos falam para a gente ouvir nossos inimigos? O que eles querem dizer a respeito disso? Então, Santo Agostinho nos esclarece que a partir do momento que nós ouvimos os nossos inimigos, eles nos dirão a verdade, que são aqueles pontos que nós realmente precisamos trabalhar, que são esses nossos vícios morais.
ele vai simplesmente através de um espelho mostrar pra gente quais são os pontos que nós precisamos desenvolver, né, evoluir. E por que eles fazem isso? Porque eles não têm interesse nenhum em esconder a verdade de nós. Como muitas vezes os nossos amigos, né, por serem nossos amigos, não querem nos magoar, e para que não nos magoem, eles acabam não nos dizendo 100% a verdade, né, não sendo transparentes conosco, mas não é por mal, é simplesmente porque eles querem o nosso bem, e os nossos inimigos não têm esse interesse. Então, quando um inimigo traz algum ponto de crítica, algum ponto de melhoria em relação aos seus atos, com certeza é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e trabalhar em cima dela. Então, Santo Agostinho vem nos esclarecer a respeito disso e nos dar esse direcionamento de como podemos chegar à perfeição. Então, espero que vocês tenham gostado desse conhecimento, desses ensinamentos. Até o próximo Conexão Espiritual. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e também seguir a gente aí no YouTube. Um beijo grande e até a próxima!